Ainda, eu sou a pastora Adriane Abud Passinato, eu sou irmã do pastor Maico Abud, esposa do pastor José Passinato. Nós pastoreamos a Igreja Embaixada lá no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Viemos, especialmente para o meu esposo estar servindo nesse Top Legendários que está terminando hoje. E estamos muito felizes por mais uma vez estar aqui na Embaixada, Essa igreja é a minha casa, é o lugar que está no meu coração. E eu quero dizer que a nossa igreja também lá na Flórida é a sua casa. Eu já te convido, quando você puder estar ali nos Estados Unidos, quando você resolver ir lá conhecer o Mickey Mouse, a Minnie, não deixe de passar lá na Embaixada Church, porque eu sei que vai ser tremendo para a sua vida, para que você possa conhecer uma parte desta família Embaixada, e para nós também vai ser uma grande alegria, vai ser um grande prazer. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra esta manhã que Deus tem colocado no meu coração. Está em Mateus, no capítulo 23, versículo 37. Eu amo muito esse texto, esse versículo, eu já vou te dizer por quê. Diz assim, Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Esta manhã eu não quero compartilhar sobre a parte teológica desse texto. Se nós lermos aqui Mateus 23, nós vamos ver que há um contexto ali teológico, há um contexto profético. Ali Jesus ele está direcionando ao povo judeu, ao povo de Deus, ele está trazendo um direcionamento. Ali existem profecias sobre aquele povo, coisas que logo tempo depois já se cumpriram. Outras profecias que também têm a ver com o final dos tempos. Mas essa manhã eu não quero falar da profecia, eu não quero falar da parte teológica. Essa manhã eu quero usar esse texto para te falar sobre cobertura. Então o tema da minha palavra é debaixo da cobertura. Isso é o que está ardendo no meu coração. E quando eu leio esse texto, eu fico um pouco emocionada. Porque eu fico imaginando, eu sou um pouco imaginativa, eu fico imaginando Jesus olhando ali para a cidade de Jerusalém, olhando aquele povo, sabendo que ele tinha sido enviado para dar a vida àquele povo, que estava chegando o dia da sua morte, o dia dele ser crucificado, o dia dele ser entregue por aquele povo. Mas ele via que aquele povo não estava entendendo o que ele teria que ser sobre o povo, de como Jesus estava querendo ser proteção para eles, cobertura para eles, cuidado para eles. Eles não estavam entendendo isso. E Jesus, acho que num desabafo, num clamor, e eu acho que eu me identifico muito às vezes, porque como líderes, como pastores, vocês não sabem. Mas sabe que às vezes, eu acho que o pastor Maico pensa assim também, e os outros pastores, às vezes a gente quer assim, dar uma rachadinha na sua cabeça e colocar lá dentro, para você entender. E às vezes a gente fala e as pessoas não entendem, e a gente ministra, e a pessoa vai lá e cai no buraco de novo e não entende. E eu penso que Jesus ele estava nesse desabafo, e ele estava num clamor, e ele estava dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja o que são enviados a vocês, ou seja, a sua liderança, aqueles que cuidam, aqueles que foram mandados, enviados para cuidar de vocês, que mata os seus próprios profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Então eu fico muito emocionada toda vez que eu leio esse versículo, por Jesus falar, Jerusalém, Jerusalém. Tipo assim, filho, eu tenho falado tanto com você, não anda com essas amizades. Filho, quantas vezes eu já falei que aquele amiguinho está te levando para o mau caminho. Alguém já passou por isso? Alguém já passou por uma situação que você quer que a pessoa entenda o porquê você está ali, que você quer proteger, que você quer cuidar e aquela pessoa não está entendendo?
Isso é o que Jesus estava praticamente falando com aquele povo. E aí eu falei, não, eu quero entender um pouco melhor sobre essa questão da galinha e dos pintinhos. Gente, eu vi um vídeo tão interessante, e eu espero que esse vídeo fale ao seu coração. Assista aí. Uau! Viu só? Dá até um arrepio, né? Será que tem alguém aqui que era aquele pintinho lá do cantinho? Gente, quando eu vi esse vídeo, eu falei, olha o que Jesus estava querendo dizer. Ei, eu quero te proteger das garras do inimigo. Ei, eu quero te proteger das ciladas que o diabo tem tentado plantar na sua vida. Eu quero te proteger desse ambiente hostil que é o mundo, das coisas que estão acontecendo e que você muitas vezes está sendo seduzido. Porque a serpente, querido, ela é uma cobra, ela é um animal peçonhento, um animal sagaz, um animal que seduz. A serpente, ela tem a capacidade de hipnotizar um passarinho. Quando ela se levanta ali para dar o bote, ela praticamente hipnotiza um passarinho. E ele quer sair do lugar, ele fica piando até perder as forças, e quando aquela cobra percebe que ele está estagnado, talvez pelo medo, ela dá o bote e ela come aquele pássaro. E Jesus estava dizendo, eu quero te proteger debaixo das minhas asas. Então essa manhã eu quero falar de 3 coberturas que nós precisamos ter na nossa vida. E a primeira é a cobertura do Senhor sobre nós. Nós precisamos estar debaixo da cobertura do Senhor, do Espírito Santo de Deus. A cobertura, ela é como um guarda-chuva que nos protege de tempestades, de chuvas. Nós precisamos estar constantemente, querido, orando, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos proteja. Eu moro numa região ali na Flórida, onde tem um grande número de judeus, e perto da minha casa tem algumas sinagogas. Então, no sábado de manhã, todos os sábados de manhã, nós vemos vários judeus indo para as sinagogas com as suas famílias, e eles vão a pé, eles não dirigem no sábado, e eles vão a pé, e no caminho nós vemos todos aqueles judeus com quipá na cabeça, que é aquela boinazinha que eles usam. Né? E às vezes a gente fica pensando assim, mas que boina é essa? Para que eles usam isso? Mas é porque o judeu, ele tem o entendimento que Deus é cobertura sobre a vida dele. E quando ele usa esse quipá, é um sinal de aliança que ele tem com Deus, para que Deus nunca o deixe desprotegido. Quando ele caminha com aquele quipá na cabeça, e eles não caminham só quando eles vão na sinagoga, mas o judeu que segue mesmo as tradições, em qualquer lugar, no shopping, em qualquer lugar que você veja um judeu, ele vai estar com o quipá na cabeça. Por quê? Porque ele tem uma aliança com Deus, para que Deus nunca o deixe desprotegido. E ele colocando o quipá, ele está dizendo para as pessoas que olham para ele, eu tenho uma cobertura sobre a minha vida. Eu tenho alguém que me protege, eu tenho alguém que cuida de mim, alguém que me guarda, que é Deus. E na linha mais tradicional judaica, o judaico ortodoxo, por exemplo, as mulheres, elas fazem o quê? Elas raspam a cabeça, o cabelo. E elas usam uma peruca, porque elas entendem também que existe uma cobertura sobre elas, que é o seu marido. Então, aquela peruca que elas usam, ela está querendo dizer, eu tenho alguém que me cobre, eu tenho o meu marido. A minha casa é coberta por Deus e eu sou coberta pelo meu marido. Então, há um poder, querido, na cobertura. E nós precisamos entender isso. O segundo tipo de cobertura que nós precisamos entender é a cobertura dos nossos
pais. E nós, mulheres casadas, a cobertura do nosso marido. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. A proteção de um pai, a proteção de um marido na vida da mulher. A Bíblia diz, às vezes as pessoas falam assim: o homem é o cabeça da casa. Não, a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. O homem é o cabeça da mulher. Então o marido, ele é cobertura sobre a nossa vida. Nós mulheres temos que entender que o nosso marido é cobertura. As mulheres muitas vezes não entendem o princípio da submissão, porque elas acham que ser submissas é ser menos, é estar diminuída, é estar numa posição inferior. Mas eu quero te dizer que não. Quando você é submissa, você está se colocando debaixo da cobertura de alguém que Deus colocou para ser cobertura sobre a sua vida, para te proteger. Então nós precisamos da cobertura. A Bíblia diz que nós honramos pai e mãe. Depois que eu me caso, eu não preciso mais obedecer os meus pais, mas a honra, ela vai existir para sempre, enquanto viver. Mas o meu marido passa a ser minha cobertura. E a terceira cobertura que nós precisamos na nossa vida também é uma autoridade espiritual sobre nós. Alguém que Deus coloca nessa terra para nos conduzir na nossa caminhada cristã, na nossa vida espiritual. Que são quem? Os nossos pastores. Os nossos pastores são cobertura sobre a nossa vida. O problema, querido, é que hoje as pessoas, elas estão cada vez mais independentes. As pessoas, elas têm perdido alguns princípios. E elas estão cada vez mais querendo ser independentes. E há um desejo por poder, há um desejo por títulos, há um desejo por estar numa posição de autoridade. E por causa disso, muitas vezes, até mesmo dentro de igrejas, as pessoas não se submetem a uma liderança espiritual. Elas não honram muitas vezes o seu pastor como cobertura espiritual sobre a sua vida. Eu sou a irmã mais velha do pastor Maico. Quando eu fazia faculdade, nós morávamos juntos e ele disse que ele fazia comida para mim, né? Mas é verdade, porque eu ia para a faculdade, passava o dia todo, e quando eu chegava, ele já tinha arrumado a jantinha ali para mim e tudo. Mas eu sempre como irmã mais velha, mas o dia que o pastor Maico foi ungido pastor, naquele momento ele passou a ser a minha cobertura espiritual. Ele passou a ser a minha autoridade espiritual. E eu o honro. Eu não faço nada, eu e meu esposo, sem o nosso pastor estar sabendo. Nós honramos a vida do nosso pastor. O meu pai tem 81 anos de idade. Quando nós estamos lá na casa da minha mãe, na casa dos meus pais, na mesa, o pastor Michael é o Michael, o filho. Mas, passou dali, ele é o pastor do pastor Talar. Ele é o pastor da pastora Zuleide. Se o meu pai e a minha mãe, eles vão pregar em algum lugar, eles ligam: Maico, nos abençoa, nós estamos indo pregar em algum lugar. Nós queremos o seu respaldo. Quando eu tive um problema do câncer, primeira pessoa que eu liguei, quando eu tive o diagnóstico, para ele: Maico, aconteceu isso e isso, preciso da sua bênção, preciso que você ore por mim. Foi ele que foi na casa dos meus pais para contar que eu ia começar a quimioterapia. Por quê? Porque ele é autoridade, ele é cobertura sobre a minha vida. Às vezes as pessoas perguntam: por que a minha vida não prospera? Por que as coisas estão amarradas na minha vida? E eu quero te dizer, talvez seja porque você não está entendendo o poder de uma cobertura. E eu quero te falar agora 3 benefícios que uma cobertura traz. E o primeiro benefício é o quê? É a proteção. Salmo 91, 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Olha o poder dessa palavra. Tem pessoas que lêem o Salmo 91 como se fosse um amuleto, né? E decoram o Salmo 91. Mas se você lê o Salmo 91, ele está falando o quê? Daquela galinha. Ele diz: debaixo das minhas asas você está seguro. Gente, vocês viram como aquela galinha enfrentou aquela cobra?
Como aquela galinha pulava e ia diante daquela cobra, mesmo preparada para dar o bote. Como aquela galinha enfrentava, e ela não deixou nem um pintinho para trás. Ela fez com que todos saíssem da mira daquela serpente. E eu quero te dizer, é isso que o Senhor faz na nossa vida, quando nós entendemos o poder de uma cobertura, quando nós dizemos: Senhor, me esconde debaixo das tuas asas. Pai, não deixa eu caminhar sozinho. Senhor, que eu possa vencer com esse espírito maligno de independência que eu tenho. Por que, querido, você quer ser tão independente? Por que você ora por algumas coisas e por outras você não ora? Por que você entrega algumas coisas nas mãos do Senhor e outras você não entrega, e você quer resolver do seu jeito, na força do seu braço? Eu quero te dizer que quando você entrega as coisas nas mãos do Senhor, Ele te protege. E aí eu lembro de uma história na Bíblia, da viúva de Naim. Aquela mulher, ela era viúva e ela estava enterrando o seu único filho. E um filho naquela época, ele tinha muita importância, não só por ser um filho, mas por quê? Porque a mulher, ela geralmente não trabalhava. Então, quando o marido morria, era o filho que assumia a posição dentro de casa. Era o filho que assumia o papel de provedor, de trazer as coisas para casa. E aquela mulher tinha ficado viúva. E, de repente, o único filho que ela tem morre. E ela precisa enterrar aquele filho. Mas a Bíblia diz que ela, saindo da cidade dela, Jesus chega no momento que aquele caixão estava saindo. E é tão interessante, porque se você ler uma passagem antes, você vai perceber que Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum, uma cidade que demoraria 2 dias em caminhada, para ele chegar de onde ele estava até aquela cidade onde aquela mulher estava enterrando seu filho. E aí eu aprendo algo muito incrível com isso. Talvez a gente lê os textos bíblicos, os milagres, nós não nos atentamos para os detalhes. Mas sabe o que eu aprendo com isso? Que Jesus nunca se atrasa. Jesus chega na hora certa. Imagine que 2 dias antes ele sabia que ele tinha que sair numa caminhada, para naquele exato minuto, quando o corpo já estava sendo levado no cortejo para o sepultamento, Jesus chegar ali e ressuscitar aquele menino e devolvê-lo à sua mãe, que era viúva. Isso é o que a proteção faz na nossa vida. Às vezes você está tentando fazer coisas e não consegue, as coisas não estão indo para frente, as coisas estão amarradas. Mas será que você já parou para dizer: Senhor, seja a minha cobertura, Senhor, seja a minha proteção, Senhor, me mostra. E aí é o segundo benefício da cobertura espiritual, é o quê? Instrução. O Senhor traz instrução. No Salmo 32:8 diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Olha isso, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Você quer receber a misericórdia de Deus na sua vida? Você precisa todas as manhãs da misericórdia de Deus na sua vida? Então deixa o Senhor te instruir, deixa Ele ser cobertura na sua vida. Seja uma pessoa que honra as coberturas que Deus colocou sobre você. Talvez a sua vida não está rompendo, mulher, porque você não está respeitando a cobertura do seu marido, porque você está querendo fazer as coisas que é para o seu marido fazer. Você está invertendo os valores. Quando eu orava essa semana, o Senhor colocou isso muito forte no meu coração. Mulheres, nesse dia, que precisam pedir perdão ao Senhor, porque não tem deixado o marido serem verdadeiramente coberturas na sua vida. Não tem deixado o marido ser o principal dentro do lar. Não tem deixado o marido ser o homem da casa. E quando você faz isso, você está saindo debaixo da proteção. Quando você faz isso, você não será instruído. E a Bíblia diz que será como o quê? Como a mula que não tem entendimento. Como a mula que não tem, que precisa de cabresto, precisa de freio.
É isso que acontece. E a terceira coisa, terceiro benefício da cobertura, sabe qual é? Promoção. O Senhor não apenas nos protege, o Senhor não apenas nos instrui, mas o Senhor nos promove. 2 Crônicas 20:20 diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Esta manhã, mais do que uma palavra, eu não tenho muito para te falar. O que o Senhor colocou no meu coração foi te mostrar, nesses 4 versículos que nós lemos, desde o primeiro lá que eu li, que Jesus fala, né? Jerusalém, Jerusalém, que apedrejas os que te são enviados, que mata os seus profetas. E esses 3 textos que nós lemos sobre proteção, sobre estarmos guardados debaixo das asas, sobre instrução, o Senhor nos guiará, por isso nós não temos que ser como a mula, e sobre promoção. Quando nós cremos no Senhor, estaremos seguros. Quando nós cremos nos nossos profetas, nós prosperaremos. O que eu quis te trazer aqui esta manhã é o entendimento de que você não pode continuar caminhando sem entender o que é uma cobertura na sua vida. Tem pessoas neste lugar hoje que estão com a vida amarrada. Tem pessoas que estão neste lugar hoje, casamentos que estão indo para o despenhadeiro. Casamentos que estão se acabando, porque as mulheres não têm entendido o poder da cobertura do seu marido. Essa manhã eu quero te dizer, mulheres, quando você acordar pela manhã, abençoe a vida do seu marido, ore por ele, mas peça a ele para colocar a mão na sua cabeça. E diga: amor, você é a minha cabeça. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher. Amor, eu preciso da sua bênção. Querida, talvez hoje você fala tantas coisas para o seu marido e você diz: ah, tem que fazer isso, porque você não faz, porque tem que pagar isso, eu não vejo você fazendo. E tanta murmuração, tanta reclamação. E vai ficar cada vez pior. Porque a Bíblia diz que a mulher, ela ganha o marido no silêncio. Mas a Bíblia também diz: mulher, respeitai os vossos maridos. Nós temos que aprender a respeitar o nosso marido, nós temos que aprender a honrar o nosso marido. E quando você diz: amor, coloca a mão sobre a minha cabeça, porque você é a minha cabeça. Eu sei que você está guardado pelo Senhor, a nossa casa está guardada pelo Senhor, e o Senhor te colocou como cabeça sobre mim. Me abençoa. Ah, você vai ver o que Deus vai fazer na vida deste homem. Porque ele vai se sentir honrado, ele vai se sentir respeitado. Ele vai saber que ele tem um lugar naquela casa de honra, ele tem um lugar naquela casa de respeito. O mundo está masculinizando as mulheres. E nós, mulheres, estamos feminilizando os homens. Com as nossas atitudes, com o nosso comportamento de querer fazer tudo. E essa palavra hoje, para você, mulher, é: honre o teu marido. Peça que o seu marido coloque a mão sobre você. Peça que o seu marido te abençoe. Diga: eu sei que você é cobertura sobre a minha vida. Honre o seu marido. Homens, qual é a sua cobertura, homens? O Senhor precisa ser cobertura sobre a sua vida. Não saia de casa sem dizer: Deus me instrui, Deus me ensina. Senhor, eu preciso, Pai, que a minha vida financeira melhore. Eu preciso que a minha casa melhore. Eu preciso, Senhor, ver o Senhor fazendo algo na minha família. Senhor, seja a minha cobertura. Talvez você não vai sair usando o quipá, porque você não é um judeu e isso não faz parte da nossa tradição. Mas imagine todas as manhãs como se você pegasse um quipá espiritual. Profeticamente, você fecha os teus olhos e você diga: Senhor, seja a minha cobertura.
Senhor, não me deixa desprotegido. Quantos homens estão caminhando desprotegidos? Quantos homens chegam no trabalho e estão sendo tentados a fazer negócios errados, estão sendo tentados a mentir, estão sendo seduzidos por vídeos na internet, pela pornografia. Eu louvo o Senhor pelo movimento Legendários, porque Ele tem resgatado a hombridade, tem resgatado a masculinidade dos homens. Mas não adianta você subir a montanha e ao descer, você tirar o quipá espiritual da sua cabeça e você achar que você está forte o suficiente, porque eu venci uma montanha, porque eu venci um desafio, então agora eu posso sair e conquistar o mundo. Não. Se quebrante aos pés do Senhor. Diga: Senhor, não me deixa caminhar uma milha sem a Tua presença. Eu preciso da Tua proteção, Senhor. Eu preciso da Tua proteção. Essa é a palavra que eu tenho para os homens dessa igreja hoje. Você precisa pedir ao Senhor que não te deixe desprotegido. A palavra que eu tenho para a mulher é: faça do seu marido uma cobertura sobre você. E a palavra que eu tenho para toda a igreja: honre as pessoas que o Senhor tem colocado como cobertura espiritual sobre a sua vida. Se você é dessa igreja, pastor Michael. Temos outros pastores, temos vários pastores, mas não nos esquecemos que nós temos um pastor que o Senhor colocou como líder desse rebanho. Eu estou lá nos Estados Unidos, mas eu honro. Eu estou lá nos Estados Unidos, mas eu oro por eles. A nossa igreja, o grupo de intercessão, todo o propósito do grupo de intercessão, quando eu recebo, a líder da intercessão me manda os propósitos. Número 1, orar pelo pastor Mike e pela pastora Eliana. Eu e o pastor José está no número 2. Primeiro, orar pelo pastor Mike e pela pastora Eliana. O último versículo que nós lemos diz: crede no Senhor e estareis seguros. Diga: seguros. Crede no Senhor e estareis. Crede no Senhor e estareis. E a outra parte diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Diga: prosperareis. Essa é a palavra que eu tenho para você esta manhã. Hoje eu vim aqui muito mais para orar pela sua vida do que para ministrar uma palavra. Hoje eu vim aqui para quebrar cadeias e grilhões que estão te prendendo. Há, queridos, uma guerra no mundo espiritual por conquista de território. Satanás quer conquistar território. Os nossos filhos é o troféu que Satanás quer conquistar nessa geração. Mas se você, pai, não é cobertura da sua esposa, dos seus filhos na sua casa, Satanás vai levar esse troféu. O diabo vai levar esse troféu. Quando você não protege, quando você não cobre, quando você não ora pela sua casa e pelos seus filhos, quando você não põe a mão sobre a sua esposa e ora, quando você, mulher, não honra e respeita o seu marido como cobertura na sua vida, quando você, filho, não honra o teu pai e a tua mãe. A Bíblia diz: honrar pai e mãe para que tudo te vá bem e tenha longos dias sobre a terra. Meu pai tem 81 anos, único filho, nasceu na Síria, com 7 anos de idade veio ao Brasil. A minha avó já tinha mais de 45 anos de idade, ela teve ele muito tarde. Quando eles chegaram ao Brasil, meu pai teve que aprender o português muito rápido, porque ele precisava ser o intérprete dos meus avós. E logo cresceu, conheceu minha mãe, se casaram. Os meus avós moravam nós saímos da nossa casa, virava a esquina, meus avós moravam ali. Todos os dias pela manhã, de segunda a sexta, nós saíamos de casa e nós tínhamos que sair a tempo de passar na casa dos meus avós, porque o meu pai entrava com todos os filhos para dar um beijo no meu avô e dar bom dia. Todos os dias da minha infância, que o meu pai nos levou para a escola, todos os dias. Sabe o que é todos? Nunca teve um dia que o meu pai não tenha passado lá. Meu pai honrava. Hoje meu pai tem 81 anos, acabou de vencer um câncer de próstata. Sabe por quê?
honra teu pai e tua mãe, e tudo te irá bem, e terá longos dias sobre a terra. Quero que você aplaude ao Senhor.